Isso aí. Nós vamos falar com vocês hoje sobre pré-venda de livros, né? É uma estratégia que os escritores podem usar antes do lançamento deles para aquecer o lançamento, para conseguir, às vezes, até levantar uma verba para poder bancar a impressão de mais cópias do seu livro. É uma técnica bastante bacana, né, Jeff? A gente começou a entender ao longo desses quase 3 anos de editora que não só bastava a nossa editora fazer com que as pessoas se tornassem escritoras dos seus livros, né? Por quê? Porque muitos deles lá no começo faziam seus livros, depois abandonavam o projeto porque desanimavam, desmotivavam, não conseguiam verbas para poder adquirir exemplares físicos, ou compravam muito pouco e não conseguiam vender. E com base nessa técnica, a gente começou a incentivar os nossos escritores e mentorados a fazerem a pré-venda. E quando é que acontece essa pré-venda, Gisele? Essa pré-venda geralmente ela acontece quando o escritor ele já tem um planejamento para fazer um lançamento e ele já sabe qual vai ser o custo de impressão, principalmente, né? Por quê? Porque ele precisa levantar o custo de impressão, ele precisa levantar também os custos envolvidos com esse livro dele para ele poder definir qual vai ser o preço de venda desse livro, né? Então, esse momento de pré-venda, ele acontece sempre antes do lançamento. Ou se ele vai ser lançado uma nova edição, também pode ser aberta uma pré-venda. E de que forma que acontece essa pré-venda, né? Por que é bom que o escritor planeje essa questão da pré-venda, né, Jeff? E um bom planejamento estratégico da pré-venda, ela já começa muito antes mesmo do lançamento, né, Gisele? A gente recomenda os nossos escritores e mentorados fazer o quê? Um aquecimento antes mesmo da pré-venda, né? A gente chama isso aqui de um planejamento estratégico. E como é que a gente faz e orienta os nossos escritores a fazer esse planejamento estratégico de aquecimento para pré-venda e lançamento do livro, no caso? Criando um posicionamento aonde, Gisele? Principalmente nas suas redes sociais, com os seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, com seus familiares. De que forma? Primeiro, numa primeira situação, ele tem que se posicionar para que as pessoas saibam que ele está escrevendo um livro. Então, isso já acontece durante o período de escrita desse livro. O escritor ele já vai se posicionando, dizendo assim: ó, gente, estou escrevendo um livro. Começa a aquecer e a aguçar a curiosidade das pessoas para que as pessoas esperem e às vezes até deem algumas opiniões quando a gente entra naquele momento de bloqueio. E vai gerando a expectativa para que as pessoas tenham vontade de adquirir e ler essa obra que está sendo produzida. E esse movimento ele já vai te dando autoridade no que tange a questão de você se posicionar como um escritor da sua própria história, né? Lembra que em lives anteriores a gente já falou diversas vezes aqui que um livro ele dá muito certo o projeto de um livro quando você assume um compromisso público, coloca uma data de entrega e tem aquela pessoa foguete, a pessoa que te motiva nos momentos que você está desmotivado. Talvez uma das pessoas que possam ser a pessoa foguete que vai te motivar a escrever o seu livro é a sua própria audiência. E como é que você faz isso, né? Você pode, por exemplo, começar colocando pequenos trechos de momentos que você está escrevendo seu livro e fazendo com que a sua audiência acompanhe essa trajetória da escrita do seu livro. Para quê? Para que ela possa despertar a curiosidade e ter o desejo de adquirir o seu livro no momento da pré-venda e, quem sabe, no dia do lançamento. E por que se faz todo esse projeto de planejamento estratégico da pré-venda e lançamento do teu livro? Primeiro, para que você tenha na noite de lançamento um público, né? Segundo, porque você já começa a se posicionar como escritor e começa a gerar uma autoridade. Quando as pessoas entendem que você está escrevendo um livro, o que acontece? Eles querem acompanhar e querem saber o que vai acontecer. E como muito bem dito pela Gisele aqui agora há pouco, aquele momento que você está desmotivado, como é que ele pode aguçar que a audiência dele participe e dê ideias para o livro dele, Gisele? Ele pode aguçar essa audiência, como o Jefferson mesmo falou, botando alguns pequenos trechos, né? Colocando
Se a arte da capa já está pensada, já está montada, ele pode postar ou um pedacinho da capa escondido para começar a aguçar essa curiosidade. Às vezes postar a capa inteira, né? E colocar assim, ó, pessoal, tá no forno. E faz com que nesse momento de pré-venda as pessoas elas se sintam participantes desse projeto como apoiadoras desse projeto, né? Elas se sentem pertencentes, né?